Então, Politec, área 2, Biomedicina e Ciências Biológicas. É uma questão de biologia molecular fácil. A essa altura do campeonato, você já deve ter visto que a questão te pergunta uma coisa simples. O que acontece caso tenha ruptura das ligações de hidrogênio? O que acontece? Você já deve saber que tem a separação das fitas de DNA. Então, eu tenho ligações de hidrogênio, que também eram conhecidas como pontes de hidrogênio, ligando essas bases nitrogenadas das fitas de DNA. O que você precisa saber um pouco, além disso, que eu tenho diferentes tipos de bases nitrogenadas. Eu tenho aquelas bases púricas, né? E eu tenho aquelas bases pirimídicas. As púricas. As púricas são adenina, beleza? E guanina. Já as pirimídicas, citosina e timina. E no caso do RNA, você tem aqui a uracila fechando essa trinca. Então eu tenho esses dois grupos de bases, beleza? Outro ponto, essas ligações de hidrogênio elas vão variar de acordo com as bases que estão sendo ligadas entre essas fitas. Quando eu tenho uma ligação entre a timina e a uracila, ou quando eu tenho uma ligação entre a adenina e a timina ou a uracila, eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ligação entre a citosina e a guanina, eu tenho uma ligação tripla. Então eu tenho essa variação. Importante lembrar disso. Um outro ponto. Além das ligações de hidrogênio, eu tenho um outro tipo de ligação, que são as ligações de fosfodiester. Essas ligações de fosfodiester, elas vão acontecer entre os nucleotídeos de uma fita. Certo? Breno, dentro dessa ligação, o que é importante saber? O modo em que essa ligação ocorre, ela acaba determinando o sentido das fitas de DNA. Você já deve ter visto que o sentido, por aí, né? O sentido da vida é assim, 5 linhas, 3 linhas. Da onde vem esses 5 linhas, da onde vem essas 3 linhas e por que sentido? Eu tenho, lembra, um nucleotídeo, representei aqui esse nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, por uma desoxirribose, no caso do DNA, que é uma pentose, e uma base nitrogenada, aqui representado pela timina. Essas ligações fosfodiéster, elas vão acontecer entre os grupamentos fosfatos e as pentoses. Mas calma lá. Como assim, Breno? O que o sentido tem a ver com essas ligações? A ligação fosfodiéster, ela sempre vai acontecer com uma hidroxila que está ligada ao carbono 3. Olha aqui para o meu desenho, ao carbono 3. Essa hidroxila vai se ligar ao grupamento fosfato do nucleotídeo seguinte. Esse grupamento fosfato do nucleotídeo seguinte, ele vai estar ligado ao carbono 5, certo? Então, olha aqui, deixa eu apagar esses destaques. Eu tenho aqui essa hidroxila vai estar ligada ao grupamento fosfato do nucleotídeo seguinte, que está ligado ao carbono 5. Por isso eu tenho essa história de sentido. É por conta desses carbonos aqui da pentose. Um outro destaque é para o carbono de número 1. O carbono de número 1, aqui no caso da DNA, ele vai se ligar à minha base, certo? E é isso. Um ponto. A questão ela traz o termo nucleosídeos. Nucleotídeo é quando eu tenho grupamento fosfato, a pentose, a base nitrogenada. O nucleosídeo é quando eu tenho somente a pentose e a base nitrogenada, beleza? Então, você pode colocar aí esse destaque. O nucleosídeo eu tenho a pentose mais a base. Já no nucleotídeo eu tenho o grupamento fosfato mais a pentose mais a base. Agora é isso. Obrigado.